A Estrada do Lamento, a verdade proibida. Existem lugares que o tempo e a humanidade esquecem, mas as tragédias que neles aconteceram jamais são apagadas. A Estrada do Lamento é um desses lugares, uma rota abandonada nas profundezas do interior, cercada de histórias macabras e advertências que poucos ousam ignorar. Dizem que, ao cair da noite, a estrada ganha vida própria. Eu, movido pela curiosidade e talvez pela tolice, decidi encarar o desafio de atravessá-la sozinho. Desde o início da jornada, algo já parecia errado. O ar estava pesado, como se algo invisível o estivesse comprimindo contra o peito. Mesmo sendo uma noite tranquila, o som ao meu redor parecia abafado. Nenhum animal, nenhum grilo, apenas o farfalhar das folhas no vento. Enquanto eu caminhava, a estrada parecia se esticar, como se zombasse do meu esforço. Minutos se passaram e então ouvi pela primeira vez o som de uma risada. Uma risada distante, mas estranhamente familiar. O tipo de som que ecoa na mente muito depois de ter sido ouvido. Olhei em volta e vi à distância uma figura infantil correndo pela lateral da estrada. Pensei que minha mente estava pregando peças, até que a vi novamente, agora mais perto, e pude ouvir claramente. Era uma criança rindo, mas havia algo perturbador. O som da risada parecia mais velho, não combinava com a idade do corpo pequeno. Eu tentei chamar, mas minha voz falhou. Quando finalmente me aproximei, a criança desapareceu na escuridão. Comecei a sentir que algo estava me observando, mas continuei. Agora, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Segui pela estrada por mais alguns minutos, sentindo os olhos queimando pela tensão e o medo crescente. A visão periférica começou a me trair e vi sombras se movendo ao longo dos arbustos. Eram rápidos, mas sempre fora do meu alcance. Quando comecei a pensar que talvez estivesse entrando em pânico, o som de passos atrasados, como se me seguissem, começou a me perseguir. Foi então que vi pela primeira vez o carro, ou pelo menos o que restava dele. Parado no acostamento, o veículo estava completamente queimado, suas janelas destroçadas e a estrutura distorcida pelo calor. A visão trazia um misto de medo e fascínio mórbido, sabendo que aquele carro era o mesmo que foi palco da tragédia que deu nome à estrada. Enquanto me aproximava, o cheiro de queimado ficou mais forte. Não era apenas um cheiro antigo, de metal derretido. Era fresco. Algo estava errado. E antes que eu pudesse dar meia volta, uma voz suave surgiu, quase um sussurro no vento, chamando meu nome. "O que você está fazendo aqui?", disse a voz, melancólica e trêmula. Eu congelei. Como alguém sabia meu nome? Olhei ao redor, mas estava sozinho. Ouvi passos leves atrás de mim, e quando me virei, vi algo que congelou meu sangue. Uma mulher, de vestido branco, cabelo desgrenhado, a mesma que muitos diziam assombrar o local. Mas desta vez, ela não estava apenas à distância. Ela estava muito perto, e seus olhos não eram humanos. Eles estavam completamente vazios, e seu sorriso era distorcido, um reflexo da morte. A mulher começou a se mover em minha direção, lentamente, e quando tentei correr, percebi que meus pés estavam presos, como se a estrada estivesse me segurando. Cada passo era como se eu estivesse afundando. O desespero tomou conta. Eu não conseguia escapar. De repente, as árvores ao redor começaram a ranger e o vento se intensificou, trazendo consigo sussurros. Esses sons começaram a contar uma história que eu não queria ouvir, mas fui forçado a escutar. Uma das vozes dizia que aquela mulher, a que agora se aproximava de mim, era a mãe da família morta no acidente. Mas o que ninguém sabia é que ela não era uma simples vítima. Ela havia causado o acidente propositalmente,
depois de ser tomada por algo que vivia naquela estrada. Algo antigo, maligno, que se alimentava do desespero e do sofrimento. E agora, esse algo queria a mim. As visões ao meu redor começaram a ficar piores. Senti mãos invisíveis me tocando, puxando minha roupa, como se quisessem me arrastar para o carro carbonizado. O calor do fogo se intensificava, embora não houvesse chamas visíveis. Quando olhei novamente para o carro, vi vultos dentro dele. Sombras distorcidas de uma família, seus rostos contorcidos em uma expressão de terror eterno, presos em um ciclo infinito de agonia. De repente, tudo parou. O vento cessou, as vozes se calaram e a estrada ficou completamente silenciosa. Mas o silêncio não trouxe alívio, apenas piorou o pavor, pois sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Foi então que ouvi um som grotesco, um rasgo no tecido da realidade, e vi o chão ao meu redor se abrir. O asfalto começou a se desfazer, revelando uma caverna escura e profunda. De lá saíam braços, mãos e figuras sem rosto, que tentavam me puxar para baixo, para o abismo. Eu estava sendo engolido pela estrada. Com toda a força que me restava, consegui me libertar e correr. Cada passo parecia uma eternidade. O ar pesado me sufocava, mas continuei. O som dos gritos e risadas distantes ainda ecoava atrás de mim, e eu sabia que, se parasse, seria o meu fim. Após o que pareceram horas, finalmente vi a luz da estrada principal à distância. Corri como se minha vida dependesse disso, e dependia. Quando finalmente alcancei a saída, olhei para trás. E a estrada, antes viva com sombras e fogo, estava completamente vazia. Nenhum sinal do que havia acontecido. Mas eu sabia. Aquela estrada tinha algo muito pior do que um simples fantasma. Algo que ainda estava à espreita, esperando por sua próxima vítima. Desde aquela noite, evito falar da Estrada do Lamento. Alguns acreditam, outros riem. Mas uma coisa é certa: não importa o que aconteça, nunca olhe para trás quando ouvir sussurros chamando seu nome naquela estrada.